Olá, amigos e seguidores do canal. Chegamos ao dia 18 de setembro, quarta-feira, interlúdio de terror. Como avisado, pesquisado, fizemos enquete, o pessoal escolheu. Hoje é dia de postagem muito especial, realmente. Mas antes disso, bem-vindos a todos, né, novos e já amigos antigos aqui no canal. Os novos vão dar uma olhada no conteúdo para gostar, claro, e seguir o canal. Todo mundo, eu peço aquelas contribuições que vocês possam dar para continuar apoiando a expansão do canal. Link, likes, compartilhamentos, comentários, entrar para membro do canal, se for o caso, se tiver a possibilidade. Tem sempre um jeito de vocês apoiarem aqui o crescimento do canal e a gente continuar nessa batida. Bem, hoje também todo mundo sabe, né? Finais de semana, Lovecraft, projeto Lovecraft, que já estamos na segunda versão. Tivemos agora no sábado passado, no dia 14, uma história do Círculo Lovecraft, muito interessante, né? O Beijo Negro, de dois dos maiores escritores da comunidade do Círculo Lovecraft, né? Robert Bloch e Henry Kuttner. E hoje vamos para as postagens de quarta-feira, que a gente denomina aqui interlúdio de horror, que são clássicos do horror, né? Mas hoje é diferente, hoje é especial. O que aconteceu? Acho que quase todo mundo já sabe. Quem não sabe vai ficar sabendo agora, né? Mas acho que a grande maioria dos seguidores aqui do canal já estão acompanhando. Espero que esteja com a mesma ansiedade com a postagem como eu estou, né? O que aconteceu é que há um tempinho atrás, por outras razões, que depois eu até comento aqui no canal, eu tive vasculhando material meu antigo e encontrei literalmente no fundo do baú umas velhas fitinhas cassete. Tipo isso aqui, ó. Isso aqui é uma fita cassete, para quem não conhece. Isso aqui é uma mídia de áudio, né? Hoje em dia não existe mais, ninguém mais utiliza, porém há 40 para 50 anos atrás existiu por muito mais tempo. Mas eu achei um material dessa antiguidade aí, me senti um Randolph Carter. Encontrei lá, não foi um livro arcano, mas foram umas fitas arcanas. E tinha de tudo, tinha música, tinha o que é que nos interessa aqui, audiobooks de meio século atrás. Olha que coisa bacana, né? Eu espero que vocês achem. Uns audiobooks com essa idade aí. Então tinha de tudo. Vários autores, histórias de terror, ficção científica e um monte de coisa. E eu comecei, aí da alegria para tristeza, porque aí eu comecei a mexer no material e percebi, era de se esperar com esse tempo todo, que muito material tivesse danificado, perdido talvez, ou pelo menos muito danificado. Aí o que eu fiz? Eu fui mexendo uma por uma, né? Era um monte. E fui vendo que várias estavam boas, mas as histórias não se adequavam para o canal. Aí eu passei para uma outra etapa, né, de restaurar. Comecei a restaurar primeiro mecanicamente as fitas, né, porque fita cassete com aquela roda para lá, roda para cá, bate no fim, vai, acaba aquela frequência era muito comum já na época, não precisava ser de 50 anos de idade. A fita, de tanto bater e rodar, ela acaba rompendo, ela desprende do carretelzinho. Então aí tem todos uns truques que eu fui me lembrando ao mexer, né? Fui abrindo as fitas, fui tentando restaurar, colar de volta, enrolar no carretel. Algumas outras os danos são um pouco piores. Aí salvei uma quantidade delas. Aí a partir daí então fui para tentar adequar ou melhorar o que deu o arquivo digital em si, aquilo que está gravado na fita magnética lá, e transferir para arquivo digital para poder mexer aqui no computador e produzi-los. Aí, claro, a cada estágio desses a quantidade de narrativas aproveitáveis foi diminuindo. Sobraram aquelas que eu botei
na enquete, né? Eu acho que a maioria aqui deve ter votado. Histórias do Stephen King, histórias do Ray Bradbury, o Retrato de Dorian Gray, um monte de fitas, né? Que é um romance, e algumas aventuras do Sherlock Holmes. Foi o que deu para salvar, uma quantidade relativamente grande, até mais do que eu imaginava que conseguiria. E aí, então, o que eu fiz? Botei na enquete, vocês votaram e escolheram uma das histórias do Stephen King, que é o que nós vamos apresentar hoje aqui. Então, antes que alguém não perceba pela votagem, teve gente até que votou e não sacou que a postagem não será narrada por mim nem pelos narradores convidados clássicos aqui do canal, que por sinal já estão fazendo falta. Eu conversei ontem com o meu filho, ele tá já em breve ele e a mulher vão aparecer novamente por aqui. Mas são os arquivos originais restaurados no que deu de lá de 50 anos atrás. Então, obviamente, são narradores, eu nem sei quem são falecidos certamente a essa altura do campeonato, senão eu agradeceria aqui, até poria créditos e tudo, mas é impossível saber quem foram as pessoas os radioatores, mas é narrativa profissional, vocês certamente vão gostar muito, vai compensar a qualidade aceitável, mas não a mesma das postagens normais, e vai ser compensada pela curiosidade praticamente arqueológica desse tipo de coisa, de poder degustar audiobooks de meio século de existência. E, claro, também pela interpretação profissional dos radioatores que estão agora lá. Mas eu estou muito ansioso para ver a reação de vocês. Eu adorei fazer essa postagem, adorei. E acho que vocês todos vão gostar muito. Rapidamente sobre o conto em si, o conto do Stephen King, ele está naquela mesma... no livro ele foi publicado, é um audiobook, mas ele foi publicado pela primeira vez naquela antologia Nas Sombras da Noite, ou Night Shift. Mas ele foi publicado primeiramente, assim como no Fantasma, que a gente narrou, o Bicho-Papão, né, que a gente narrou há um tempinho atrás, está aqui na playlist Stephen King, você pode dar uma olhada, e Crianças do Milharal também é do mesmo livro, também está aqui na playlist do Stephen King. Ele foi publicado nessa antologia, reunido esses contos nessa antologia, mas ele saiu primeiro numa revista, até uma revista masculina, mesma coisa que aconteceu com os outros, a tal Cavalier de maio de 75, foi quando foi publicado pela primeira vez. Qual conto? O Homem do Cortador de Grama. É um conto muito louco, vocês vão ver. Ele me soa assim, é uma espécie de Arthur Machen num subúrbio americano dos tempos atuais. É isso que eu faria o resumo da... Vocês vão ver por quê, né? Vocês vão ver, eu não vou comentar porque tira um pouco da graça. Tem toda aquela ambiência caracteristicamente Stephen King, do interiorzão americano, aquele modo de vida norte-americano, aquela coisa, frequentemente aquela pasmaceira, e eis que surge o horror em cima das coisas mais tolas, como, por exemplo, um cara que é contratado para cortar a grama do quintal de um cara. Mas podem crer que é horror daqueles. Claro, tio King não nos deixa nunca na mão. Mas então é isso que eu tinha para vocês hoje. Eu vou voltar, não sei que ninguém tenha interesse, né, em arqueologia. Mas se tiverem, a gente vai ver isso na reação de vocês, nos comentários e nas views, nos likes, eu vou acabar postando o resto. Eu estou meio na dúvida do que eu faço com o Retrato de Dorian Gray. A coleção, não é tanto pela qualidade e nem pela quantidade de fitas que eu tive que mexer para gerar aqueles arquivos. É porque eu gosto tanto do Retrato de Dorian Gray que eu estou querendo, eu até comentei com um seguidor, eu estou querendo eu mesmo narrar, que eu vou me divertir horrores relendo um dos romances que eu mais gosto da literatura fantástica, que é o Retrato de Dorian Gray. Mas vai ficar um pouquinho mais para frente. Mas contos que eu vou botar numa playlist,
do fundo do baú. Tem os outros que eu vou acabar narrando também. Mas por enquanto, por hoje, nós vamos de Stephen King com O Homem do Cortador de Grama. Espero que vocês gostem. 1975, Stephen King. O Homem do Cortador de Grama. Em anos anteriores, Harold Paquette sempre se orgulhara de seu gramado. Possuíram um grande cortador lawn boy prateado e pagava ao garoto que morava no mesmo quarteirão $5 por cada vez que o usava para parar o gramado. Naqueles tempos, Harold Paquette acompanhava os jogos do Boston Red Sox pelo rádio com uma cerveja na mão, sabendo que Deus estava no céu e tudo corria bem neste mundo, inclusive seu gramado. No ano passado, porém, em meados de outubro, o destino pregara uma peça de mau gosto em Harold Paquette. Enquanto o garoto aparava a grama pela última vez naquela estação, o cão dos Caston Meyer perseguira o gato dos Smith e este for apanhado pelo cortador de grama. A filha de Harold vomitara meio litro de refresco de cereja no macacão novo e sua esposa tivera pesadelos durante uma semana. Embora tivesse chegado ao local após o acidente, chegara a tempo de ver Harold e o garoto, de cara esverdeada de enjoo, limpando as lâminas do cortador. A filha dos Paquette e a Sra. Smith ficaram por perto, chorando, embora Alicia fizesse um intervalo para trocar o macacão por um par de blue jeans e um daqueles revoltantes suéteres apertados. Ela era gamada pelo rapaz que aparava o gramado. Após uma semana de escutar a mulher choramingar e engolir em seco na cama, Harold resolvera livrar-se do cortador de grama. De todo modo, supunha que não necessitava de um cortador de grama. Até então, pagava um rapaz. Dali em diante, pagaria um rapaz com um cortador. E talvez Carla parasse de gemer durante o sono. Talvez ele até conseguisse voltar a trepar com ela. Portanto, levou o lawn boy prateado à loja Sunoco de Phil e este começou a regatear. Harold saiu da loja com o pneu Kelly novinho em folha e o tanque do carro cheio de gasolina azul, enquanto o Phil colocava o lawn boy prateado em lugar de destaque perto de uma das bombas de gasolina em frente à loja com o letreiro à venda pintado à mão. E este ano, Harold simplesmente ficou adiando a contratação de alguém para parar a grama. Quando afinal telefonou para o garoto do ano passado, a mãe dele informou que Frank fora estudar na Universidade Estadual. Harold sacudiu a cabeça maravilhado e foi à geladeira pegar uma cerveja. O tempo voava, não é mesmo? Universidade? Meu Deus! Continuou a adiar a solução do problema, até que 1º de maio passou e depois junho se escoou com o Red Sox no discreto 4º lugar do campeonato. Nos fins de semana, Harold sentava-se na varanda dos fundos e observava soturnamente uma infindável procissão de rapazes que ele nunca vira antes aparecerem para dizer alô antes de arrastarem sua viçosa filha para o cinema local. E a grama crescia e vicejava de modo maravilhoso. Foi um bom verão para os gramados. 3 dias de sol intercalados com um de chuva fina, com a regularidade de um relógio. Em meados de julho, o gramado mais parecia uma campina que o quintal de um homem de classe média, residente num bom subúrbio. E Jack Caston Meyer começou a fazer todos os tipos de piadas extremamente sem graça, a maioria das quais referentes ao preço do feno e da alfafa. E Jenny, a filha de 4 anos de Don Smith, passou a esconder-se ali quando havia mingau de aveia no café da manhã ou espinafre no jantar. Um dia, no final de julho, Harold saiu para o pátio quando o jogo estava quase terminando e viu uma marmota passando alegremente na alameda coberta pela grama crescida. Chegara a hora, decidiu ele. Desligou o rádio, pegou o jornal e procurou a seção de classificados. E na metade da coluna de serviços em tempo parcial, encontrou o seguinte: Aparo Gramados, preço razoável, 776-2390. Harold telefonou para aquele número
esperando ser atendido por uma dona de casa ocupada em passar o aspirador de pó na sala, que gritaria para chamar o filho que estava no jardim. Ao contrário, foi atendido por uma voz severamente profissional que disse: Serviço de jardinagem pastoral, em que podemos servi-lo? Cautelosamente, Harold explicou à voz de que maneira o serviço de jardinagem pastoral poderia servi-lo. Chegar àquele ponto, então? Os aparadores de grama abriam firmas e contratavam pessoal de escritório? Perguntou a voz pelo preço, e a voz mencionou um preço realmente razoável. Harold desligou com uma insistente sensação de inquietação e voltou à varanda dos fundos. Sentou-se, ligou o rádio e observou seu viçoso gramado, fitando depois as nuvens que se movimentavam lentamente no céu de sábado. Carla e Alicia estavam na casa de sua sogra e ele estava sozinho. Seria uma agradável surpresa para elas se o rapaz que viria parar o gramado terminasse antes que voltassem. Abriu outra cerveja e suspirou quando Dick Drago fez uma péssima jogada e perdeu o ponto. Uma leve brisa soprava na varanda fechada por uma tela. Os grilos cantavam baixinho na grama comprida. Harold grunhiu um comentário desagradável a respeito de Dick Drago e começou a cochilar. Acordou meia hora mais tarde, sobressaltado pela campainha da porta da frente. Derramou a cerveja ao levantar-se para atender. Um homem, trajando um macacão de brim sujo de grama, estava parado em frente ao alpendre, mascando um palito. Era gordo. A curva da barriga empurrava o desbotado macacão de tal forma que Harold teve a impressão de que o sujeito engolira uma bola de basquetebol. Sim. O homem sorriu, rolou o palito de um canto para outro da boca, ajeitou os fundilhos do macacão e depois empurrou o boné de beisebol para o alto da testa. Havia uma mancha fresca de óleo de motor na pala do boné. E ali estava o homem, cheirando a grama, terra e óleo, sorrindo para Harold Paquette. O serviço pastoral me mandou, companheiro. Você chamou, certo? Certo, companheiro? Continuou a sorrir interminavelmente. O gramado? Você? Harold fitava-o estupidamente. Exato, eu. O aparador de grama soltou uma gargalhada na cara inchada de sono de Harold. Harold afastou-se desajeitadamente e o aparador de grama avançou a passos pesados, atravessando o vestíbulo, a sala de visitas e a cozinha, chegando à varanda dos fundos. Agora, Harold reconhecera o homem e tudo estava bem. Vira o tipo antes, trabalhando para o Departamento de Obras Sanitárias e nas turmas de conservação da autoestrada. Sempre com um minuto de sobra para se apoiarem nas ferramentas e fumarem Lucky Strikes ou Camels, olhando para os outros como se fossem o sal da terra, capazes de lhe pedir 5 pratas emprestadas ou de dormir com sua mulher quando lhes desse na cabeça. Harold sempre sentira um leve medo de homens assim. Eram sempre bronzeados de sol, tinham sempre pés de galinha nos cantos dos olhos e sempre sabiam como agir. O gramado dos fundos é a parte principal do serviço. É quadrado e não existem obstruções, mas a grama está muito crescida. Sua voz voltou ao tom normal e ele a ouviu desculpar-se. Acho que me descuidei demais. Tudo bem, companheiro. Não tem bronca, não. Tudo bem mesmo. Quanto mais alta, melhor. É solo saudável a que você tem aqui por Circe. É o que eu sempre costumo dizer. Por Circe? O homem que aparava gramados inclinou a cabeça de lado para escutar melhor o rádio. E Astrid Zemsky acabava de perder a jogada. Torce pelo Red Sox, hein? Sou torcedor dos Yankees. Voltou ao interior da casa com seu andar pesado, dirigindo-se ao alpendre da frente. Harold observou com amargura.
Tornou a sentar-se e olhou acusadoramente por um momento para a poça de cerveja embaixo da mesa, com a lata virada no meio. Pensou em pegar um pano de chão na cozinha, mas decidiu deixar como estava. Tudo bem, não tem bronca. Abriu o jornal na seção financeira e estudou judiciosamente os preços de fechamento do leilão da Bolsa de Valores. Como bom republicano, considerava os executivos do mercado de ações de Wall Street, que manipulavam aqueles números publicados pelo jornal, verdadeiros semideuses. Por Circe. E desejava frequentemente ser capaz de entender melhor a palavra, não como fora entregue no alto da montanha, gravada em tábuas de pedra, mas em abreviaturas enigmáticas como ON, OP, PP, PN, 1,25-.3. Certa vez, adquirira cautelosamente 3 ações de uma companhia chamada Midwest Bison Burgers Incorporation, que falira em 1968. Ele perdera todo o seu investimento de $75. Agora, o que entendia, Bison Burgers eram realmente a sensação que estava por chegar, a onda do futuro. Discutira o assunto muitas vezes com Sonny, o barman do aquário do peixe dourado. Sonny dissera que o problema de Harold fora estar 5 anos avançado e que ele deveria... Um repentino rugido ensurdecedor despertou-o do novo cochilo em que ele começava a mergulhar. Harold levantou-se de um salto, derrubando a cadeira e olhando desvairadamente em volta de si. Isso é um cortador de grama? Perguntou Harold Parquet às paredes da cozinha. Meu Deus, isso é um cortador de grama! Atravessou a casa correndo e, com os olhos esbugalhados, espiou pela porta da frente. Nada lá fora, exceto um amassado furgão verde com o letreiro Serviço de Jardinagem Pastoral Limitada, pintado na parte lateral. O rugido ensurdecedor vinha dos fundos agora. Harold tornou a atravessar a casa correndo, chegou à varanda dos fundos e estacou, petrificado. Era obsceno. Um travesti. O velho aparador de grama vermelho movido a motor, que o homem trouxera no furgão, estava funcionando sozinho. Ninguém o empurrava. Na verdade, não havia ninguém num raio de 1,5 metros dele. Corria febrilmente, rasgando a grama infeliz do gramado dos fundos de Harold Parquet, como um vingador demônio vermelho saído diretamente do inferno. Gritava, roncava e vomitava fumaça azul oleosa numa espécie de violenta loucura mecânica que deixou Harold doente de terror. O cheiro desagradável da grama cortada pairava no ar como o odor de vinho azedado. Mas a verdadeira obscenidade era o homem do cortador de grama. O homem do cortador de grama despira as roupas totalmente. Elas estavam cuidadosamente dobradas no bebedouro de pássaros vazio que existia no centro do gramado dos fundos. Nu e manchado de grama, o homem andava de 4 a 1,5 metros do cortador de grama, comendo a grama recém-cortada. Barba verde escorria-lhe pelo peito e pingava da barriga balofa. E cada vez que o cortador fazia uma curva em ângulo reto, o homem ficava em pé e dava um estranho pulinho antes de prostrar-se de 4 outra vez. Pare! Pare com isso! Mas o homem do cortador de grama não lhe deu atenção. E seu ensurdecedor parente vermelho não diminuiu a velocidade. Na verdade, pareceu aumentá-la. Sua grade de aço niquelado dava a impressão de sorrir suavemente para Harold ao passar por este. Então Harold avistou a marmota. Devia estar escondida em aturdido pavor logo à frente do cortador de grama, na faixa que ia ser ceifada em seguida. De um salto, correu pela faixa de grama já cortada, um animalzinho pardo aterrorizado, fugindo em direção à segurança da varanda. O cortador de grama fez uma curva. Rugindo e cuspindo, passou por cima da marmota e cuspiu em seu rastro pedaços de couro peludo e entranhas sangrentas que fizeram Harold lembrar-se do gato dos Smith. Depois de destruir a cortador de grama, voltou ao trabalho principal. O homem do cortador de grama engatinhava velozmente, comendo grama cortada. Harold ficou paralisado de terror.
esquecendo-se completamente dos títulos, ações e Bisonburgers. Podia até mesmo ver aquela barriga balofa dilatar-se. O homem do cortador de grama desviou-se e comeu os restos da marmota. Foi então que Harold Parquet empurrou a porta de tela e vomitou no canteiro de zinhas. O mundo ficou cinzento e, de repente, ele se deu conta de que estava desmaiando, de que tinha desmaiado. Caiu de costas na varanda e fechou os olhos. Alguém o sacudia. Era Carla. Ele não lavara a louça nem esvaziara o lixo, mas não importava, embora Carla fosse ficar furiosa. Enquanto ela o acordava, arrancando-o do horrível pesadelo e trazendo-o de volta ao mundo normal, a normal Carla com sua cinta Playtex e cara dentuça. Dentuça, sim, mas não a dentuça de Carla. Carla tinha dentes de aparência fraca, uma dentuça de chimpanzé. Mas aqueles dentes eram cabeludos. Naquela dentuça cresciam pelos verdes. Quase parecia grama. Oh, meu Deus! Você desmaiou, companheiro? Certo, hein? O homem do cortador de grama estava debruçado sobre Harold, sorrindo com os dentes peludos. Os lábios e queixo também eram peludos. Tudo era peludo e verde. O quintal fedia grama, gás e demasiado silêncio. Harold sentou-se bruscamente e olhou para o cortador de grama parado. Toda a grama fora perfeitamente aparada. E Harold notou, com uma sensação de náusea, que não haveria necessidade de passar um ancinho para remover a grama cortada. Se o homem do cortador de grama deixar escapar uma só folha de grama cortada, Harold não conseguia localizá-la. Olhou de esguelha para o homem do cortador de grama e fez uma careta. O sujeito ainda estava nu, ainda gordo, ainda aterrorizador. Filetes de baba verde escorriam-lhe dos cantos da boca. O que é isso? Indagou Harold suplicante. O homem gesticulou com ar benigno para o gramado. Isso? Bem, é um novo método que o patrão está experimentando. Dá ótimo resultado. Ótimo mesmo, companheiro. Matamos 2 coelhos com uma só cajadada. Continuamos a avançar para o estágio final e ganhamos dinheiro para sustentar totalmente nossas outras atividades. Entende? Naturalmente, de vez em quando, topamos com algum freguês que não compreende. Existem pessoas que não têm o mínimo respeito pela eficiência. Mas o patrão sempre concorda com um sacrifício. Serve para manter as engrenagens lubrificadas, se você me entende. Harold permaneceu calado. Uma palavra lhe ecoava no cérebro. A palavra sacrifício. Mentalmente, ele viu os restos da marmota serem cuspidos pelo velho cortador de grama vermelho. Levantou-se vagarosamente, como um velho atacado de artrite. Naturalmente. Deus regou a grama com sangue. O homem do cortador de grama deu uma palmada na coxa rosada como uma maçã no verão. Essa é muito boa, companheiro. É ótima, no duro. Vejo que você morou no assunto. Posso anotar isso quando voltar ao escritório? Hein? Talvez seja até promovido. Claro. Vá em frente e termine. Acho que vou tirar um cochilo. Certo. Harold notou a separação desusadamente profunda entre o dedão e o segundo dedo dos pés do homem, quase como se fosse um casco fendido como de um boi. No princípio, é um tanto chocante. Na
Na verdade, você acabará se acostumando. Observou atentamente a figura corpulenta de Harold. Talvez até mesmo deseje experimentar. O patrão está sempre procurando novos talentos. O patrão. O homem do cortador de grama parou no último degrau e olhou tolerantemente para Harold Parquet. Ora, companheiro, achei que você tinha adivinhado. Deus abençoe a grama e tudo mais. Harold sacudiu cautelosamente a cabeça e o homem do cortador de grama riu. Pan. O patrão é Pan. Deu um passinho saltitante na grama recém-cortada e o cortador de grama voltou a funcionar com estrondo, começando a avançar ao redor da casa. Os vizinhos. Mas o homem do cortador de grama simplesmente acenou com ar jovial e desapareceu. Lá na frente, o cortador de grama roncava e zumbia. Harold Parquet recusou seu olhar, como se a recusa pudesse negar o grotesco espetáculo que os Castanmeyer e os Smith, ambos malditos democratas, provavelmente presenciavam com olhares horrorizados, mas sem dúvida com aquela expressão de "eu não lhe disse?". Em lugar de olhar, Harold foi ao telefone e discou para a central de polícia, cujo número estava no decalque de telefones de emergência colado ao aparelho. Sargento Hall! Harold enfiou o dedo no ouvido desocupado e disse: Meu nome é Harold Parquet. O endereço é East Edcott Street, 1421. Eu gostaria de dar queixa. De quê? De que ele gostaria de dar queixa? De um homem que violentava e assassinava seu gramado, dizendo trabalhar para um sujeito chamado Pan e tem pés como cascos bifurcados? Sim, Sr. Parquet. Harold teve uma repentina inspiração. Eu gostaria de apresentar queixa de um caso de atentado ao pudor. Atentado ao pudor? Sim, tem um homem aparando meu gramado. Ele está, em pelo. Quer dizer que ele está nu? Nu, despido, de bunda de fora, no meu jardim da frente. Agora o senhor quer mandar alguém aqui? O endereço é West Endicott 1421? East Endicott, pelo amor de Deus! E o senhor diz decididamente que ele está nu. O senhor pode ver os seus, órgãos genitais e assim por diante? Harold tentou falar, mas só conseguiu emitir um som engasgado. O barulho do cortador de grama enlouquecido parecia aumentar cada vez mais, abafando todo o resto do universo. Harold sentiu vômito na garganta. Pode falar mais alto? Há muito barulho na sua linha. A porta da frente se escancarou. Harold viu o parente mecânico do homem que aparava a grama avançar para o interior da sala. Atrás dele vinha o próprio homem que aparava a grama, ainda completamente despido. Com algo que se aproximava da verdadeira loucura, Harold viu que os cabelos públicos do homem eram de grama verde viçosa. O sujeito girava o boné de beisebol na ponta de um dedo. Isso foi um erro, companheiro. Você devia ter ficado com Deus abençoe a grama. Alô? Alô, Sr. Parquet? O telefone caiu dos dedos inertes de Harold, enquanto o cortador de grama avançava para ele, ceifando o novo tapete índio de Carla e cuspindo pedaços pardos de fibra. Harold fitou como um pássaro hipnotizado por uma cobra, até que ele chegou à mesinha de centro. Quando o cortador de grama jogou a mesinha para um lado, destroçando-lhe um pé em serragem e lascas de madeira, Harold pulou por cima das costas da poltrona e começou a recuar para a cozinha, segurando a poltrona como um escudo diante de si. Isso não vai adiantar nada, companheiro. Só vai aumentar a sujeira. Agora, se você me mostrar onde sua mulher guarda a faca de cozinha mais afiada, poderemos acabar logo com esse negócio de sacrifício sem dor ou sujeira. Creio que o bebedouro de passarinho serviria. E depois... Harold jogou a poltrona no cortador de grama
que começara ladinamente a flanqueá-lo enquanto o homem lhe atraía a atenção. O cortador de grama rugiu, contornando a poltrona e lançando fumaça pelo cano de descarga. E quando Harold abriu a porta de tela da varanda dos fundos e pulou os degraus, ouviu, cheirou, sentiu o cortador de grama nos calcanhares. O cortador de grama rugiu e desceu os degraus como um esquiador descendo a rampa para um salto. Harold correu pelo recém-aparado gramado dos fundos, mas houvera cervejas demais, cochilos demais à tarde. Sentiu a aproximação do cortador de grama, que lhe chegava aos calcanhares. Então olhou para trás e tropeçou nos próprios pés. A última coisa que Harold Parquet viu foi a sorridente grade niquelada do cortador de grama que avançava, balançando-se para trás a fim de exibir as lâminas verdes. E acima da máquina, a cara gorda do homem do cortador de grama, sacudindo a cabeça em bem-humorada censura. Que diabo de coisa! Disse o tenente Goodwin quando os peritos acabaram de tirar a última fotografia. Meneou a cabeça para os dois homens de jalecos brancos que trouxeram a maca através do gramado. Ele deu queixa de um homem nu neste gramado há menos de 2 horas. É mesmo? É, sim. Um dos vizinhos também telefonou. Um cara chamado Caston Mayer. Julgou que fosse o próprio Parquet. Talvez fosse, Cooley. Talvez fosse. Senhor? Enlouquecido pelo calor. Esquizofodafrenia. Sim, senhor. Onde está o resto dele? No bebedouro de pássaros. O senhor disse bebedouro de pássaros? Claro que disse. O guarda Cooley olhou para o bebedouro de pássaros e, de repente, perdeu todo o bronzeado da pele. Maníaco sexual. Deve ter sido. Impressões? Seria melhor você perguntar por pegadas. Replicou Goodwin, apontando para a grama recém-aparada. O guarda Cooley emitiu um som estrangulado na garganta. O tenente Goodwin enfiou as mãos nos bolsos e balançou-se nos calcanhares. O mundo está cheio de malucos. Nunca se esqueça disso, Cooley. Esquizofrênicos. Os rapazes da perícia dizem que alguém perseguiu Parquet através da sua própria sala de visitas com um cortador de grama. Pode-se imaginar uma coisa dessas? Não, senhor. Goodwin observou o gramado meticulosamente aparado de Harold Parquet. Como dizem por aí, um sueco de cabelos pretos é certamente um nórdico de cor diferente. Goodwin caminhou ao redor da casa e Cooley o seguiu. Atrás deles, o cheiro de grama recém-cortada pairava agradavelmente.